Oi pessoal, vamos a mais um vídeo para que a gente consiga atingir níveis de reflexão capazes de providenciar um estado psíquico mais satisfatório, mais pleno. Narra uma história oriental que num templo budista havia um homem que tinha fama de nunca perder a calma. E alguns jovens estudantes daquele templo resolveram pregar-lhe uma peça, aprontar-lhe, dar-lhe um susto, para realmente testá-lo e perceber se ele nunca perderia a calma, coisa de jovens adolescentes. E uma das atribuições deste senhor, já de idade avançada, era num horário adredemente marcado ir servir o chá para o monge superior da ordem. Ele iria lá, prepararia o local, o ambiente, colocaria a bandeja com chá, e o monge, alguns minutos após, iria para tomar o chá. O chá é muito apreciado nessas culturas de tradições. E os jovens, sabendo do horário que ele faria isso, resolveram se esconder atrás de uma cortina para pregar-lhe essa peça e perceber se ele realmente perderia a calma ou não. No horário aprazado, eles se esconderam e ouviram à distância os tamancos daquele homem que iria servir o chá para o mestre superior da ordem. Ouviram o aproximar dos tamanquinhos, tec, 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 tec. Quando se aproximou, o som ficou mais alto, eles saíram da cortina e para dar-lhe um susto. Aquele senhor seguiu caminhando, preparou a mesa, colocou a bandeja, viu a temperatura do chá, o guardanapo, viu que estava tudo ok e foi até a parede do templo para se escorar e disse assim: que susto! É uma bela história oriental de como todos nós trazemos emoções que, enquanto elas não forem disciplinadas ou auto-observadas, elas servirão de comando para as nossas vidas. E quando elas forem disciplinadas ou auto-observadas, nós daremos a essas emoções o tempo certo para se manifestar. Elas não sairão de nós manifestadas nos momentos mais inapropriados. E isso requer treinamento da mente, principalmente no sentido de não seguir o primeiro impulso que é proposto pela mente nas diversas situações nas quais estamos incorrendo. Então, por exemplo, o primeiro impulso era o impulso do medo. Eu susto o medo, jogo tudo para cima e saio correndo. Ele, como já vinha se treinando, teve o primeiro impulso, colocou-o num processo de observação, não deixou de fazer o que tinha que ser feito, para logo a seguir manifestar de uma maneira tranquila a emoção, ou seja, ele não a reprimiu e não a externalizou de maneira inapropriada. Essas tradições, por se dedicarem muito ao estudo da mente, com a abordagem principal da meditação, conseguem oferir com tempo e perseverança esse status de controle emocional ou de autocontrole. Para nós, que ainda estamos incorrendo no que chamamos de impulsividade ou reatividade, as situações externas acontecem e o primeiro impulso, ao invés de ser domesticado, observado, ele é externalizado, trazendo muitos dissabores em determinados momentos, ou muitos arrependimentos, porque essa impulsividade ou reatividade engendra mecanismos autoperpetuadores naqueles a quem nós vamos deflagrar o processo e assim sucessivamente.
Então, para que essa impulsividade não se manifeste no comportamento, é necessário um treinamento de autoobservação, de autocontrole. E, diante deste treinamento, conseguir desempenhar a função que nos cabe de maneira mais adequada possível às circunstâncias, sem que as chamadas emoções perturbadoras nos aflijam a ponto de obstaculizar o cumprimento das nossas funções. E como eu falei, isso requer treinamento, autoobservação. O impulso chega de reação, eu respiro, expiro, observo o movimento emocional e automaticamente o comportamento a seguir passa a ser um comportamento provendo do ser e não da reatividade, da sombra egóica que muitas vezes se manifesta inadequadamente. Para que isso aconteça e diante desse treinamento, nós precisamos ter disciplina. A palavra disciplina foi de alguma maneira estigmatizada, porque a gente, quando ouve falar nela, pensa sempre em algo repressor, danoso. Isso vem inclusive do processo educacional. Quem já viu aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, percebe como a educação naquele período era vitoriana, ela era rígida, ela era castradora, repressora, e como isso causava danos na mente dos jovens, danos emocionais. Depois o movimento libertário fez com que fosse para o polo oposto, o laissez-faire, deixa correr. E no deixa correr, a pseudo-liberdade virou libertinagem, ou falta de educação e falta de limites. Porque nesse processo educacional, a regra é encontrar o caminho do meio a partir da assertividade, da consciência que está plena de percepção lúcida daquilo que ela faz e das consequências daquilo que se faz. Mas isso é também um aprendizado. Como cobrar isso dos jovens, se os jovens não aprendem a meditar, a respirar, a refletir, que é a proposta da nova educação, das novas escolas ou das escolas da nova era. Então, para fazer um pequeno exercício preparatório, para que a gente comece a identificar na disciplina do ser algo bom e saudável e não algo repressor ou castrador, como no filme em referência, e que também a gente não desvie da repressão para a externalização ilimitada dos impulsos emocionais que geram situações dolorosas para si e para os outros, é necessário aprender a respirar. E eu vou convidar vocês, então, a 1 minuto de respiração. Se adequem na cadeira, a coluna mais ereta possível. E tem uma razão para ela ser ereta, porque existem campos energéticos na coluna que eles precisam estar alinhados para quando o despertar de uma consciência profunda se dê energeticamente, a partir da base da coluna. Então, se alinhem, fechem os olhos e por 1 minuto, e eu vou dizer quando terminou 1 minuto, vocês abram os olhos suavemente. Então, fechando os olhos e respirando. E observando a respiração. Ok, bem suavemente, abrindo os olhos, percebendo o corpo,
sentindo as mãos, os pés. Esse exercício é para ser feito em casa, bem tranquilamente, ou no escritório, consultório. 1 minuto, às vezes, pode mudar a nossa vida positivamente. Quando a gente vai saindo daquilo que a gente chama de reatividade ou impulsividade do ego, abrindo espaço para o impulso consciente do ser. Muito obrigado, contando com o likezinho de vocês, com a divulgação do canal, com a inscrição, para que a gente siga essa jornada juntos. Um grande abraço, até o próximo